Quando um homem começa a ter dificuldade de ereção, ele já está no estágio final do problema. O que ninguém te conta é que seu corpo vem sinalizando isso há meses, ou até anos. São 7 sinais tão comuns que você provavelmente está sentindo pelo menos 3 deles agora. A maioria dos homens só procura ajuda quando a situação já está crítica. Quando a ereção simplesmente não acontece mais. Mas o seu organismo não funciona assim. Ele não acorda um dia e decide parar de funcionar. Existe todo um processo acontecendo nos bastidores e esse processo deixa rastros. O problema é que esses rastros são sutis, tão sutis que você confunde com o cansaço do trabalho, com o estresse, com a idade chegando. E enquanto você ignora, o quadro avança silenciosamente. Aqui está o que a medicina sabe: a disfunção erétil raramente aparece sozinha. Na maioria dos casos, ela é apenas a ponta do iceberg. Pode ser diabetes que ainda não foi diagnosticado. Pode ser pressão alta que você nem imagina ter. Pode ser sua circulação pedindo socorro. E existe uma janela de tempo onde tudo isso ainda pode ser revertido ou controlado. Mas essa janela não fica aberta para sempre. Hoje você vai conhecer os 7 alertas que seu corpo está enviando antes da impotência se instalar completamente. Para entender esses sinais, você precisa saber o que acontece no seu corpo após os 40. A ereção depende de 3 sistemas funcionando perfeitamente: seus hormônios, sua circulação sanguínea e seu sistema nervoso. Quando você é mais jovem, esses sistemas trabalham com folga. Mesmo se um deles não está operando em 100%, os outros compensam. Mas depois dos 40, as coisas mudam. Seus níveis de testosterona começam a cair naturalmente. Sua circulação perde eficiência. E qualquer desequilíbrio que antes passava despercebido, agora gera consequências visíveis. O que poucos sabem é que a disfunção erétil funciona como um termômetro da sua saúde geral. As artérias do pênis são muito menores que as artérias do coração. Quando sua circulação começa a falhar, os primeiros sinais aparecem justamente onde os vasos são mais finos. Isso significa que problemas de ereção podem ser o primeiro aviso de que você está desenvolvendo doença cardiovascular. Estudos médicos mostram que homens com disfunção erétil têm risco significativamente maior de infarto e AVC nos anos seguintes. Não porque a impotência causa esses problemas, mas porque todos compartilham a mesma raiz: circulação comprometida, inflamação crônica, resistência à insulina. O primeiro sinal é também o mais ignorado. Você acorda menos vezes com ereção, ou simplesmente para de acordar com ereção. A maioria dos homens nem percebe essa mudança acontecendo. Mas aqui está o que você precisa entender. Ereções matinais e noturnas não têm nada a ver com desejo sexual. Elas são um teste automático que seu corpo faz enquanto você dorme. Durante a noite, você tem de 3 a 5 episódios de ereção, cada um durando entre 25 e 35 minutos. Isso acontece nas fases de sono REM e serve para oxigenar os tecidos do pênis e manter tudo funcionando. Quando essas ereções começam a diminuir ou desaparecer, seu corpo está te dizendo algo importante, ou seus hormônios estão em queda, ou sua circulação não está conseguindo levar sangue suficiente. Às vezes, é a combinação dos dois. Médicos urologistas usam justamente a presença ou ausência de ereções noturnas como ferramenta diagnóstica. Se você ainda tem ereções durante o sono, mas tem dificuldade durante o sexo, o problema provavelmente é psicológico. Mas se as ereções noturnas também sumiram, existe uma causa física por trás. Testosterona baixa é uma das causas mais comuns. Esse hormônio não controla apenas o desejo sexual. Ele também influencia diretamente a capacidade do seu corpo de produzir ereções espontâneas. E após os 40, é natural que os níveis caiam gradualmente. O problema é quando essa queda acontece rápido demais. Outro fator é a qualidade do seu sono.
Se você não está entrando em sono profundo regularmente, seu corpo não completa esses ciclos de ereção noturna. E sem esses ciclos, os tecidos do pênis começam a perder elasticidade. É como um músculo que não é exercitado, ele atrofia. O segundo sinal, você acorda cansado, mesmo depois de dormir 7 ou 8 horas. Durante o dia, aquela energia que você tinha aos 30 simplesmente não existe mais. No final da tarde, você está exausto. E quando chega à noite, a última coisa que passa pela sua cabeça é ter relação sexual. A maioria dos homens aceita isso como parte de envelhecer. Mas fadiga crônica não é normal. E ela tem uma conexão direta com a função erétil. Quando seu corpo está constantemente cansado, 3 coisas acontecem. Primeiro, sua produção de testosterona cai ainda mais. Esse hormônio é fabricado principalmente durante o sono profundo. Se você não descansa adequadamente, seus níveis despencam. Segundo, o cansaço extremo geralmente indica que algo está errado com seu metabolismo. Pode ser resistência à insulina, tireoide lenta ou deficiência de vitaminas essenciais. Todas essas condições impactam diretamente sua circulação e função hormonal. Terceiro, fadiga constante é um sintoma clássico de má circulação sanguínea. Se seu sangue não está carregando oxigênio suficiente para os tecidos, você se sente esgotado o tempo todo. E se a circulação está comprometida no corpo inteiro, ela também está comprometida no pênis. Existe ainda o fator psicológico. Homens cronicamente cansados desenvolvem níveis mais altos de cortisol, o hormônio do estresse. Cortisol elevado suprime a testosterona e contrai os vasos sanguíneos. Terceiro sinal. Você olha para sua parceira e simplesmente não sente aquela vontade. Não é que você não a ache atraente, é que o desejo sexual, aquela urgência que você tinha antes, foi embora. E quando ele aparece, é fraco, passageiro. A queda acentuada da libido após os 40 é um sinal clínico importante, e ele quase sempre aparece antes dos problemas de ereção propriamente ditos. A libido é controlada principalmente pela testosterona. Quando os níveis desse hormônio caem, o primeiro sintoma não é dificuldade de ereção, é perda de interesse. Você simplesmente para de pensar em sexo com a frequência de antes. Deixa de notar mulheres atraentes na rua. Para de ter aqueles pensamentos espontâneos que sempre teve. Isso acontece porque a testosterona age diretamente no seu cérebro, nas áreas responsáveis pelo desejo e motivação sexual. Com menos hormônio circulando, essas áreas ficam menos ativas. O problema é que muitos homens só procuram ajuda quando a ereção falha completamente. Mas nesse ponto, a queda hormonal já está avançada há meses ou anos. Se você tivesse prestado atenção na diminuição do desejo, poderia ter começado o tratamento muito antes. Além da testosterona, outros fatores contribuem. Depressão e ansiedade matam o desejo sexual. Certos medicamentos, especialmente para pressão alta, têm esse efeito colateral. Excesso de peso também interfere, porque gordura corporal converte testosterona em estrogênio. Quarto sinal, a ereção acontece. Você consegue iniciar a relação sexual, mas há algo diferente. O pênis não fica tão firme quanto antes. A rigidez não é a mesma. E durante a penetração, você percebe que precisa de mais esforço para manter tudo no lugar. Esse é um dos sinais mais sutis e mais importantes. Porque a maioria dos homens não considera isso um problema real. Afinal, a ereção está acontecendo. Você está conseguindo ter relações. Então tudo deve estar bem, certo? Errado. Ereções menos rígidas são um alerta médico claro de que sua circulação sanguínea está começando a falhar. O pênis precisa de um fluxo intenso e constante de sangue para ficar completamente ereto. Quando esse fluxo diminui, mesmo que seja só um pouco, a firmeza cai.
Pense no pênis como um balão sendo enchido. Se a torneira está totalmente aberta, o balão fica firme rapidamente. Mas se a pressão está fraca, o balão até enche, mas nunca fica realmente rígido. É exatamente isso que acontece quando suas artérias não conseguem mais bombear sangue com a força necessária. As causas mais comuns são hipertensão, colesterol elevado e início de aterosclerose. Todas essas condições estreitam os vasos sanguíneos e reduzem o fluxo. E como as artérias do pênis são muito finas, elas são as primeiras a mostrar sintomas. Diabetes também danifica os vasos sanguíneos de forma progressiva. Açúcar elevado no sangue causa inflamação crônica nas paredes arteriais, tornando-as menos flexíveis. Quinto sinal. Agora, o problema evolui. A ereção começa normalmente. Você está excitado, tudo funciona no início, mas no meio da relação sexual, você perde a rigidez. Precisa parar, estimular novamente e mesmo assim não tem garantia de que vai conseguir terminar. Esse é o momento em que a maioria dos homens finalmente reconhece que algo está errado. Mas esse sinal já indica um estágio mais avançado do problema. Quando você consegue ter ereção, mas não consegue mantê-la, isso significa que o fluxo sanguíneo inicial até funciona, mas seus vasos não conseguem segurar o sangue no lugar. Existem válvulas dentro do pênis que travam o sangue durante a ereção. Se essas válvulas estão enfraquecidas ou se a pressão arterial não é suficiente, o sangue vaza de volta e você perde a firmeza. Essa situação gera um ciclo devastador. Você começa a ficar ansioso durante o sexo. Fica monitorando mentalmente se vai conseguir manter a ereção. E essa ansiedade libera adrenalina, que contrai os vasos sanguíneos e piora ainda mais o problema físico. Do ponto de vista médico, dificuldade para manter ereção está fortemente associada a problemas vasculares. Pressão alta descontrolada, tabagismo, doença arterial periférica. Todos esses fatores impedem que o sangue permaneça onde deveria. Outra causa comum é o nível baixo de testosterona. Esse hormônio não apenas aumenta o desejo, ele também é necessário para manter a ereção firme durante todo o ato sexual. Sexto sinal. Você vai para a cama. E a primeira coisa que passa pela sua cabeça não é o prazer, é o medo. Medo de falhar, medo de não conseguir, medo de decepcionar. E esse medo se torna tão presente que sozinho já é capaz de impedir a ereção. Ansiedade de desempenho sexual é um dos sinais mais cruéis porque cria uma armadilha psicológica. Você teve uma falha. Aquela falha gerou preocupação. Na próxima vez, a preocupação te deixou tenso e a tensão causou outra falha. Quando você está ansioso, seu sistema nervoso entra em modo de alerta. Adrenalina e cortisol são liberados. Esses hormônios contraem os vasos sanguíneos porque seu corpo acha que você está em perigo. E com os vasos contraídos, o sangue simplesmente não chega ao pênis. Muitos homens desenvolvem comportamentos de evitação. Começam a inventar desculpas para não ter relações. Dizem que estão cansados, estressados com o trabalho. Qualquer coisa para não enfrentar a possibilidade de mais uma falha. E quanto mais você evita, mais o medo cresce. O que agrava essa situação é que alterações emocionais também podem ser sintoma de testosterona baixa. Esse hormônio influencia diretamente seu humor, sua confiança e sua capacidade de lidar com o estresse. Sétimo sinal. Você demora para pegar no sono. Acorda várias vezes durante a noite. Ou dorme as horas necessárias, mas acorda mais cansado do que quando deitou. Problemas de sono parecem não ter nada a ver com função sexual, mas a conexão é mais direta do que você imagina. Durante o sono profundo, seu corpo executa processos de recuperação essenciais. É quando a testosterona é produzida em maior quantidade. É quando seus vasos sanguíneos se regeneram.
é quando o sistema nervoso se reequilibra. Se você não está dormindo adequadamente, nenhum desses processos acontece de forma completa. Homens com apneia do sono, por exemplo, têm taxas muito maiores de disfunção erétil. A apneia causa microdespertares constantes que impedem o sono profundo. Além disso, ela reduz a oxigenação do sangue durante a noite, danificando os vasos sanguíneos progressivamente. Insônia crônica eleva o cortisol e suprime a testosterona. Esse desequilíbrio hormonal não apenas diminui o desejo sexual, ele também compromete a capacidade física de ter ereções. E sem sono de qualidade, você não tem as ereções noturnas que mantêm os tecidos do pênis saudáveis. Se você reconheceu pelo menos 3 desses sinais, precisa agir. E agir significa uma coisa: procurar um médico urologista, não um clínico geral, não a farmácia da esquina, um especialista que vai investigar a fundo o que está acontecendo com você. O urologista vai pedir exames específicos, dosagem hormonal para verificar testosterona, prolactina e hormônios da tireoide, glicemia e hemoglobina glicada para descartar diabetes, perfil lipídico completo para avaliar colesterol e triglicerídeos. Esses exames não servem apenas para diagnosticar disfunção erétil. Eles revelam se você tem condições silenciosas que podem causar infarto, AVC ou outras complicações graves. Lembre-se, a impotência é frequentemente o primeiro sinal de doença cardiovascular. Tratar isso agora pode literalmente salvar sua vida. Enquanto você espera pela consulta, algumas mudanças de estilo de vida já começam a fazer diferença. Atividade física regular melhora a circulação e aumenta a testosterona naturalmente. A alimentação balanceada, com menos açúcar e gordura processada, protege seus vasos sanguíneos. Reduzir álcool e parar de fumar são essenciais. Controlar o estresse também é fundamental. Técnicas de respiração, meditação ou simplesmente reservar momentos de lazer ajudam a baixar o cortisol e reduzir a ansiedade de desempenho. Existem tratamentos eficazes disponíveis. Medicamentos quando necessário, reposição hormonal se os níveis estiverem baixos, terapia para lidar com os aspectos emocionais. Mas tudo começa com o diagnóstico correto. Não espere a situação piorar. Não normalize esses sinais como parte de envelhecer. Seu corpo está falando com você. Agora você sabe interpretar a mensagem. O próximo passo depende de você.